Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, trazendo o vídeo do canal do Drake Otaku. Novamente eu vou estar trazendo o volume 12 da Light Novel de Overlord. Diário da Balto cria o inferno no reino de Sacro. Então vamos ver aí o resumo do volume 12 da Light Novel de Overlord. Vamos ver como que tá. Eu tô trazendo aí os vídeos anteriores, eu trouxe o volume 10 e o 11. Dessa vez tô trazendo o volume 12. Então, bora lá, que tem bastante tempo. No volume 11, o Wise acabou indo para o reino dos Dwarfs para saber se existia algum jogador. Infelizmente não tinha, mas em troca ele acabou levando os ferreiros rúnicos Dwarfs para o seu reino. E agora, nesse volume, a gente vai ver um plano ao qual Demiurgos Agora ele sim. decidiu colocar em ação agora. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 12 da Light Novel de Overlord, a Paladina do Reino Sacro. Parte 1. E sim, essa história é tão grande que ela teve que ser dividida em duas partes em dois volumes da novel. Então a gente já sabe que vai ter bastante coisa aqui, não é mesmo? Então, bora começar com esse resumo. O Reino Sacro Rubble, uma nação cujo território situa-se na península a sudoeste do Reino Restiz, liderado por uma rainha sagrada que podia usar magia divina. Liderança estava intimamente ligada às facções do templo. Era um país muito religioso, embora não tanto quanto a teocracia Slane, mas por mais que parecesse perfeito, o reino tinha muitos problemas com invasões com demi-humanos, obrigando o reino a criar uma muralha com mais de 100 quilômetros de comprimento de norte a sul, mas nada que ameaçasse a existência do reino, e por um bom tempo não houve invasões, mas infelizmente chegou o dia em que este reino conheceria o verdadeiro inferno. Uma quantidade de demi-humanos muito grande e também muito variada estavam avançando, preparados para invadir o reino sacro, o que era Mais uma completamente vez. estranho, já que demi-humanos de diferentes raças não costumavam se juntar, o que significava Alguém que estava os existia um ser controlando. poderoso o suficiente para fazer eles se juntarem. E este ser era o mesmo que já tentou invadir o reino de Restize, mas que acabou sendo espantado pelo herói Momon. Este era Yaldabaoth, ou melhor, era Demiurgos, que se apresentando para alguns soldados da linha de frente, disse que seu objetivo era trazer o verdadeiro inferno para o país. E como resultado de sua declaração, Demiurgos foi recebido com 51 flechas que obviamente não tiveram efeito nele. Então, para revidar o ataque, ele usou a magia de 10º nível Meteor Fall, matando todos os soldados que o atacaram. E após se juntar ao seu exército, Demiurgos usou uma de suas habilidades para invocar vários demônios, para assim completar o seu objetivo. Logo então, nós vamos para a visão de 3 mulheres que estavam recebendo as notícias sobre Yaldabaoth. O nome dessas mulheres eram Calca, que era a rainha sagrada do reino sacro, que conseguia usar magia divina de 4º grau, Eremelios, que era uma paladina que tinha uma espada sagrada poderosa, e por último, Kelart, uma suma sacerdotisa que podia usar magia divina de 5º grau, e também a irmã de Remedios. As três, enquanto recebiam as notícias, ficaram discutindo sobre Yaldabaoth e também sobre os seus possíveis movimentos, discutindo até mesmo sobre a derrota dele contra o aventureiro Momon. Mas durante a discussão sobre o assunto, um chefe de equipe entrou desesperado pela janela do quarto onde as três estavam, para atualizá-las sobre a situação. Acontece que, de algum jeito, eles conseguiram ser alimentados com informações falsas, e o pior de tudo isso era que Yaldabaoth conseguiu aparecer no meio da cidade, e começou a destruir a cidade com muitos demônios à sua volta, o que deixou a situação confusa e fez Calca se perguntar se só por pensar que poderiam derrotar Yaldabaoth teria sido um erro terrível. Então, sem conseguir pensar direito sobre a situação e ter que enfrentar a ameaça logo, todos começaram a ir direto para o campo de batalha. Infelizmente, antes mesmo de poderem encontrar Yaldabaoth, Remedios, que estava separada de Calca e Kelart e junto de seus soldados, estava passando por dificuldades. Ela apenas tinha alguns ferimentos, só que o verdadeiro problema era para os soldados que estavam tão machucados que precisavam de magia de cura. Mas como eles precisavam guardar a energia para lutar contra Yaldabaoth, foi usado apenas magia de cura de 1º grau, o que infelizmente não foi o suficiente para poder resolver a dor que os soldados sentiam. E mesmo sem se reunir com suas companheiras, Remedios, junto de seus soldados, foi até o local onde encontraria Yaldabaoth. E quando ela chegou, ela encontrou o demônio, que batia exatamente com a aparência que ouvira. Fora também
que tudo o que havia em volta dele era um vermelho de odor horrível vindo do corpo dos soldados. E O por cara mais matou que todo há alguns mundo. segundos estivesse Cara determinada, brabo. Remédios, quando finalmente encontrou Yaldabaoth, conseguiu sentir todos os seus instintos gritando, o que levou ela a ordenar os seus soldados a recuar. Mas logo ela Viram mudou a de força ideia dele. e mandou formarem um perímetro, Nossa. pois ela conseguia sentir o perigo naquele demônio. E logo após Tentar as fugir ordens não que ia ela adiantar deu, nada. Calca e Killart, junto de vários paladinos, finalmente chegaram no local, o que completou a equipe para poder enfrentar aquele monstro. E após uma rápida conversa com o inimigo para conseguir tempo, Calca deu a ordem para os 25 anjos que foram invocados atacarem o inimigo. E logo 5 aventureiros apareceram atrás de Yaldabaoth, e Remedios também aproveitou o momento para atacar, mas Yaldabaoth conseguiu facilmente lidar com esses ataques combinados, matando os 5 aventureiros e defendendo facilmente os ataques de Remedios. E mesmo depois, quando Calca e Killart tentaram ajudar na batalha usando magia, nada afetou o demônio, o que só demonstrou o quão poderoso ele era. E depois de várias tentativas de ferir o demônio, Remedios conseguiu encontrar uma abertura e fazer Yaldabaoth recuar da posição em que ele estava. E aproveitando o momento que ele finalmente saiu de onde estava, os paladinos em volta derrubaram uma casa em cima de Yaldabaoth para conseguir tempo para conjurar uma magia de fogo sagrado. Mas quando eles iam fazer isso, eles ouviram a voz de Yaldabaoth saindo pela pilha de escombros. Mas ele estava diferente. Ou melhor, a sua aparência estava diferente. Sua aparência de agora era um verdadeiro demônio vermelho, 2 vezes maior e mais largo do que já era. Fora também as suas asas vermelhas. Com aquela forma, Yaldabaoth ficou tão forte que com um mísero soco conseguiu matar vários anjos que estavam na sua frente. E ignorando a existência de Remedios, ele começou a ir em direção de Calca e Killart. E quando Remedios percebeu para onde Yaldabaoth estava indo, ela começou a entrar em desespero. E junto dos paladinos, começou a desferir golpes às costas do demônio. Mas os golpes não estavam surtindo efeito nenhum, criando uma situação completamente torturante e desesperadora para a paladina. E quando as duas que eram o alvo de Yaldabaoth começaram a recuar, Remedios pensou que pelo menos o seu trabalho de protegê-las estaria feito. Só que para sua infeliz surpresa, Yaldabaoth usou a magia Greater Teleportation e se teletransportou instantaneamente Nossa. para onde Calca e Killart estavam, o tem que como, deixou cara. Remedios desesperada. E quando ela correu o mais rápido possível para onde as duas estavam, a visão que ela teve foi completamente aterrorizante. Por causa da ansiedade, ela não viu a situação de sua irmã, e a única coisa que ela conseguiu ver foi a imagem de Yaldabaoth segurando Calca pelas pernas dela, que estavam sendo queimadas pelo calor do demônio, fazendo ela de refém. Caraca. Ou pelo menos era o que parecia. Na verdade, Yaldabaoth não fez Calca a sua refém, mas sim como a sua nova arma. E se sentindo desconfortável com os gemidos de dor de Calca, Yaldabaoth balançou o seu braço que segurava sua nova arma com a intenção de bater com ela no chão. E quando ele fez isso, o lindo rosto da mulher foi transformado em um rosto completamente machucado, com os seus dentes e também o seu nariz quebrado. O que acabou fazendo um soldado ficar completamente furioso com aquela cena e partir para o ataque. Mas Yaldabaoth apenas usou Calca para acertar o humano e fazê-lo voar para longe. E depois de tantas atrocidades em questão de minutos mano. que o demônio fez, Yaldabaoth disse que já estava na hora de seu exército chegar no local e espalhar o caos. E então ele usou a sua mão, que não tinha sua nova arma, para apontar para o céu. E mesmo não sabendo o que iria acontecer, Remedios gritou desesperadamente para Yaldabaoth parar, enquanto todo o resto ficou congelado. E então, desatentos pela confusão de Remedios e dos outros, a estrela finalmente caiu. Então um tempo se passou desde a invasão de Yaldabaoth ao Reino Sacro, e uma boa parte do reino foi tomada pelos demi-humanos. E de algum jeito, Remedios conseguiu sobreviver ao ataque, e todo o resto das pessoas que sobreviveram ao ataque se abrigaram em uma caverna. Para então conseguir a ajuda de outros reinos, Remedios mandou uma escudeira chamada Neia junto de outros paladinos para conseguir essa ajuda, o que infelizmente todos acabaram recusando a ajudar o reino. E após relatar isso, Remedios descontou um pouco da sua frustração em Neia, já que desde o dia em que sua irmã e também a Rainha Sagrada morreram, ela tem descontado toda a sua raiva reprimida na escudeira, o que fez com que Neia não tivesse uma boa
impressão dela, mesmo sabendo tudo o que ela passou. Mas após o clima nada agradável entre as duas, Remedios começou a fazer os preparativos para receberem a visita da Rosa Azul, pois como o grupo já batalhou contra Yaldabaoth, eles acreditavam conseguir informações úteis sobre o demônio. E quando o grupo chegou, elas ficaram por um bom tempo conversando sobre as poucas informações que tinham sobre o demônio, e também fizeram várias especulações que infelizmente não levaram a lugar nenhum. Então, após fazer o pagamento sobre as informações, Remedios tentou pedir a ajuda da Rosa Azul, mas infelizmente elas recusaram por saber da força de Yaldabaoth. Fora também que desde que as duas integrantes foram mortas e ressuscitadas, elas não recuperaram completamente a sua força, o que já era mais um motivo para elas recusarem o pedido. Porém, elas recomendaram que Remedios buscasse a ajuda da própria pessoa que conseguiu bater de frente contra Yaldabaoth, ou seja, do herói Momon. E como ele havia se tornado subordinado do Rei Feiticeiro, seria preciso ir até o Reino Feiticeiro para pedir permissão ao Rei Feiticeiro a ajuda do herói Momon. Então, depois que as conversas com a Rosa Azul terminaram, a delegação diplomática do Reino Sacro, a qual Neia pertencia, fez uma partida antecipada da capital real. Isso porque já tinham visto que ninguém no reino estava disposto a ajudar o Reino Sacro. Pesquisar a verdadeira forma de Yaldabaoth demandaria vários meses, e também porque eles sabiam que o único capaz de derrotar Yaldabaoth era Momon. Então, após um tempo de viagem, o grupo chegou na zona intermediária entre o reino e o Reino Feiticeiro, o que ao entrar em tal local fez todos os sentidos de Neia se aguçarem. A Neia era uma escudeira que tinha o desejo de se tornar uma paladina, só que infelizmente um dos problemas que ela tinha era que ela não conseguia manusear uma espada, mas em troca desse problema ela conseguia usar um arco e tinha sentidos muito aguçados, o que acabava trazendo uma vantagem para o grupo. Então, quando eles começaram a entrar em uma estrada diferente, o grupo começou a ser cercado por uma neblina que parecia estar agindo de um jeito um tanto quanto anormal, que logo não deixou com que eles enxergassem nada que não estivesse a uma distância de 15 metros. E enquanto todos estavam em guarda, Neia acabou vendo no meio da neblina algo que parecia ser um barco, mas como ter um barco na superfície parecia ser algo impossível, ela pensou que fosse coisa da sua cabeça, mas por incrível que pareça, ela não estava enganada. Quando todos menos esperavam, eles foram surpreendidos por um enorme barco andando no meio da neblina, o que só de ver aquilo foi o suficiente para dar uma primeira impressão aterrorizante sobre o Reino Feiticeiro. Então, quando eles conseguiram escapar da neblina, o grupo finalmente chegou na entrada do reino, e lá eles encontraram duas estátuas gigantes duais, e junto delas havia gigantes de gelo que estavam limpando elas para deixá-las mais brilhantes do que já estavam, o que de novo acabou deixando eles um pouco aterrorizados. Mas agora que eles já estavam no reino, eles não poderiam recuar. Então, depois de passar pelos gigantes, o grupo foi guiado por um humano para entrar no reino. Esse homem de primeira tinha pedido para o grupo deixar suas armas com ele, mas por conta de estarem inseguros de uma das armas ser uma arma muito importante, eles continuaram com suas armas, o que não foi um problema, porque aquilo não era necessariamente uma regra, e sim mais uma dica do homem para eles não criarem alguma confusão no meio da cidade. Depois de entrarem no reino, o grupo acabou ficando bastante surpreso com a quantidade de mortos-vivos que o reino tinha, ainda mais que esses mortos-vivos não estavam atacando todos pela frente. Mas depois de entrarem no reino, o grupo não perdeu tempo e logo foram atrás de Ainz para ter uma reunião com ele e pedir pela ajuda de Momon. E por incrível que pareça, eles logo no dia seguinte conseguiram essa reunião, e depois de esperarem um pouco, Albedo chegou até o grupo para poder dar boas-vindas a eles e também os guiarem até o Ainz. E assim como a reação de vários humanos, Neia ficou encantada pela beleza dela. Só que depois disso, eles finalmente ficaram diante de Ainz, e como ordem de Remedios, todos diante do Rei Feiticeiro logo se ajoelharam perante a ele. E quando foi permitido levantarem a cabeça, Neia acabou ficando um pouco assustada, mas depois das apresentações, Ainz, sem querer demorar muito, foi direto ao assunto. E fazendo como ordenado, Remedios atualizou Ainz sobre o Reino Sacro, sobre Yaldabaoth e também sobre as empregadas que ele tinha ao seu lado, que pareciam ser suas subordinadas. Ela então pediu a permissão de Ainz para Momon os ajudar na luta contra o demônio, mas assim como antes, seu pedido foi recusado. Isso porque Momon era necessário para poder confortar os seres humanos no Reino Feiticeiro, e caso ele fosse para outro reino, a população com certeza ficaria
um pouco fora de controle. E por isso mesmo o pedido teve que ser recusado. E caso mesmo assim fosse necessário o envio do herói, até os cidadãos estarem mais acostumados com as regras do reino, o Momon não poderia ajudar o Reino Sacro. E caso eles tivessem que chamar o tempo de espera até a ajuda do Momon, o Reino Sacro teria que esperar por 5 anos. Mas com uma pequena insistência para diminuir o tempo, Ainz estimou uns 3 anos. Porém, Neia ainda não ficou satisfeita com o tempo, e fez a ação imprudente de implorar a Ainz para diminuir o tempo em mais 1 ano, o que fez o tempo de espera diminuir para 2 anos. E por mais que obviamente seja um tempo que com certeza o reino não iria aguentar, o grupo teve que sair do local sem reclamar do resultado. Se fala então, alguma coisa depois boa, da reunião com Ainz, Remedios acabou repreendendo Neia por ter agido sem ter sido ordenada, dizendo que caso não tivesse dado certo, seria algo que nem mesmo executando ela seria o suficiente. Fora também que o futuro do Reino Sacro poderia ter sido colocado em jogo. Então, para não irritar Remedios mais ainda, Neia acabou saindo do local sem rumo, com apenas algumas moedas. Só que enquanto ela estava andando e suspirando bastante, ela escutou uma voz atrás dela. E a pessoa suspeita disse para ela descer a estrada e pegar o beco à esquerda. E após obedecer, ela percebeu que o dono daquela voz era alguém que ela tinha acabado de conhecer. E esse era o Ainz, que estava completamente sozinho e disse que queria conversar com o Remedios de novo sobre o envio de Momon até o Reino Sacro. E depois de se reunir no quarto em que o grupo estava, Ainz fala sobre as tais empregadas que eles acabaram citando na conversa, revelando que ele tinha a intenção de conseguir essas empregadas como suas subordinadas. Fora também que junto do herói Momon, ele também iria junto, o que acabou deixando o grupo surpreso e também hesitante em aceitar, pois os problemas que eles poderiam acabar arrumando em levar um morto-vivo e também o líder de um reino para a batalha poderiam ser bem grandes. Só que depois de bastante hesitação, Remedios decidiu aceitar a proposta de Ainz com o intuito de usá-lo. E colocando todo o fardo nas costas de Neia, Remedios ordenou que ela fizesse o máximo possível para fazer bom uso do Rei Feiticeiro. Assim, os paladinos do Reino Sacro conseguiram uma ajuda mais que bem-vinda para conseguir o seu reino de volta. Então, dentro da carruagem, Neia estava sentada na frente de Ainz, olhando discretamente para o rosto dele. Afinal, durante seus pequenos momentos na presença dele, Neia aos poucos viu que Ainz era alguém digno de ser um rei, fora o respeito por ele que aos poucos tem começado a nascer dentro dela. Então, querendo matar o tédio, Ainz começou a conversar um pouco com Neia, com o foco do assunto sendo sobre a vida dela. E depois de saber sobre a falta de habilidade com a espada, mas a afinidade com o arco que Neia tinha, Ainz, para aumentar um pouco o astral dela, deu uma sugestão de ela focar em apenas aprimorar suas habilidades com arco, já que era bem raro existir candidatos a paladinos especializados em armas de longo alcance, o que deixou Neia um pouco mais confortável. E assim, depois do conforto, Neia diz que infelizmente o seu pai morreu durante a invasão de Yaldabaoth e que perdeu contato com a sua mãe, o que fez Ainz perceber que acabou tocando em um assunto delicado, e como pedido de desculpas por isso, ele decidiu emprestar um arco para ela usar para protegê-lo. Esse arco era um Shooting Star Super feito com a antiga arte do ofício, uma arma poderosa, o que só de olhar deixou Neia completamente sem palavras e muito preocupada com a reação dos outros soldados ao verem ela com um arco que o próprio Rei Feiticeiro emprestou. Mas ela no final decidiu aceitar o arco de bom grado. E depois de um tempo, eles finalmente chegaram na caverna onde estavam refugiados. E durante o caminho, Ainz conseguiu perceber que a situação das pessoas na caverna não era muito boa. Fora também que se houvesse alguma mudança no lado inimigo, poderia acabar tendo uma chance alta de um ataque ao local, o que seria bem problemático. Então, ao ouvir aquilo, Neia decidiu lembrar daquilo para relatar a Remedios. Então, depois disso, Ainz, junto de Neia, foi até a sala onde ele faria reunião com algumas pessoas para ajudar na luta contra Yaldabaoth. E quando chegou ao local, Ainz abordou sobre a situação da caverna. E depois do relatório da Neia, Ainz sugeriu que fosse feita uma mudança de local, mas caso isso não fosse possível, seria melhor planejar as operações futuras, o que Ainz se recusou de participar, porque caso ele falhasse em alguma coisa, ele seria o responsável, e com isso, ele decidiu sair da sala. E quando ele saiu,
meio, todos, ao invés de conversarem sobre as operações, começaram a faltar com respeito e também a desconfiar de Ainz, o que deixou Neia, que estava presente na sala, bastante irritada, Nossa. pois, como eu disse, ela começou a ter bastante respeito por ele. E uma demonstração desse respeito foi quando um sacerdote pediu a ela para dar uma olhada no arco que ela recebeu do Ainz. Mas, para surpresa dele, Neia se recusou a entregar o arco. E quando o sacerdote apelou para a autoridade de Remedios, Neia os ameaçou perguntando se eles não se importariam se ela relatasse esse comportamento ao Ainz. O que, ao dizer isso, fez todos congelarem por um breve momento e desviarem do assunto. Então, pensando sobre a sugestão de Ainz, o que, após alguns problemas, foi decidido que eles atacariam os campos, pois lá possivelmente poderia haver comida, e se tivesse a ajuda do povo, eles continuariam atacando e liberando os campos em vários locais. Dessa forma, eles poderiam encontrar nobres que tenham laços com o sul, e depois da decisão ser tomada, Neia, acompanhada do Gustav, foi relatar a Ainz sobre a decisão, e depois do relatório, Gustav pediu a ajuda de Ainz sobre a coleta de informações, o que logo ele acabou aceitando. E com a ajuda de Neia sobre os campos, a invasão aos campos começou. Houve no máximo 2 invasões aos campos, onde na primeira invasão foi preciso enfrentar demi-humanos chamados Bafolks, e de começo a batalha ela parecia estar ganha, mas tudo se complicou quando um Bafolk pegou uma criança refém para os soldados pararem um ataque. Então, não querendo que a criança fosse morta, Remedios ordenou que todos os soldados recuassem, e quando todos ficaram distraídos tentando achar um jeito de salvar a criança, o Bafolk, mesmo tendo suas ordens obedecidas, cortou a cabeça da criança. E logo após matar uma criança, pesado, o Bafolk hein? logo puxou outra, o que deixou a situação complicada para o Reino Sacro. Então Ainz, que estava apenas observando, decidiu se intrometer, dizendo que se a situação continuasse do jeito que estava, o ataque surpresa deles não iria funcionar. E sem nenhuma hesitação, Ainz lançou a magia Bola de Fogo no Bafolk junto da criança refém, assim logo matando os dois e abrindo caminho para os soldados continuarem o ataque. O que, por mais que tenha sido uma decisão cruel, a troca de uma vida por várias foi a melhor decisão a ser tomada. E com essa pequena ajuda de Ainz, o Reino Sacro conseguiu resgatar algumas pessoas e também conseguir um pouco de mantimentos. E já no segundo campo que foi invadido, Ainz dessa vez precisou dar uma ajuda bem significante. Ele invocou vários High Rites para espalhar medo nos demi-humanos. Também usou a magia Greeter Breaker Item para destruir alguns edifícios e usou a magia Bola de Fogo para matar vários Bafolks. E depois de ter matado o exército inteiro, Ainz enfrentou o líder da raça, chamado Buzzer, onde, usando magia para poder criar uma espada, eles entraram em um combate. E depois de um tempo, usando magia de novo, Ainz criou uma alabarda, apenas para mostrar o quanto seus equipamentos criados por magia eram fortes. Só que depois de terminar a brincadeira, Ainz deixou que Buzzer acertasse os seus golpes nele, que claro, não surtiram nenhum efeito, o que fez com que Buzzer entrasse em completo desespero e começasse a implorar pela vida. Só que o Ainz acabou com ele com a magia Death. Então, depois da retomada da cidade, Ainz, junto de Neia, foi para um grande edifício no centro dela para poder investigá-la. E eles acabaram encontrando coisas bem interessantes lá, como um papel com escrita demoníaca que continha informações sobre os experimentos que os demônios acabaram fazendo, tanto em humanos quanto em demi-humanos. O que foram coisas bem difíceis de lidar para alguém que tinha um estômago fraco. E depois de procurar um pouco, eles conseguiram encontrar os humanos que foram usados como experimentos. Só que não só isso, como também encontraram orcs, que, diferente de alguns demi-humanos, foram forçados a lutar contra o Reino Sacro. E quando eles decidiram se voltar contra Yaldabaoth, eles passaram por uma tortura que preferiam nem ao menos querer lembrar. E depois de uma conversa bem longa, Ainz conseguiu convencer aos orcs a morar no seu reino. E ao conseguir novas pessoas para o seu reino, Ainz recebeu a notícia de que entre os prisioneiros humanos existia um homem chamado Caspond, que estava destinado a ser o Rei Sagrado, o que poderia ajudar possivelmente a conseguir a ajuda do sul do reino. Mas no momento, eles precisaram descansar para repor as energias. E quando o Ainz saiu do local, Caspond fez um plano junto de Remedios e Gustav para usar o Rei Feiticeiro ao seu favor. E esse plano consistia em liberar alguns demi-humanos para que assim fosse atraído um certo exército de demi-humanos. O objetivo desse plano não era destruir o Rei Feiticeiro, e mas sim mesmo assim, usá-lo cara, ao seu favor
para que as Foi a pior baixas coisa, fossem cara. o mínimo possível. Só que esse plano acabou não dando muito certo, pois quando o plano foi colocado em ação, um número acima das expectativas de demi-humanos acabou aparecendo no horizonte. E Ainz, que estava olhando para a cidade em caos, colapsou. Isso porque tudo isso fazia parte do plano de Demiurgos. O problema de tudo isso era que Demiurgos só tinha falado para ele se adaptar à situação. Fora também que tinha o problema do Demiurgos ter dito de deixar alguns humanos vivos. Mas por acreditar que Ainz estava brincando, não disse quais desses humanos eram. O que fez Ainz pensar seriamente sobre o que Demiurgos pensava e que tipo de expectativas tinha sobre ele. E assim, com a entrada de um Doppelganger, que foi emprestado a Demiurgos para saber sobre os humanos que deveriam ser deixados vivos, Ainz, que já ficou de saco cheio, disse ao Doppelganger que não haviam seres humanos para serem salvos, e também para deixar alguns vivos se necessários. Caraca, hein, velho. Que. Nossa, esse resumo aqui foi macabro demais, cara. Tipo, teve. Com certeza no anime teve as suas partes mais pesadas, tudo. Teve os outros resumos, 10, 11, tudo. Mas esse daqui foi pesadíssimo, cara. Porque. Até agora você não. Além do reino Restiz, né? Que eles invadiram tudo. Não teve um outro reino que eles tentaram invadir tudo pra seguir com seus planos, né? E provavelmente isso aqui é o plano do Demiurgos, né? Achando que Ainz já sabe tudo, né? Porque tudo que o Ainz é coincidência, né? E, cara, foi pesado, né? Porque ele invadiu o reino, matou todo mundo. Nossa, fez a princesa, a rainha do reino, como uma espada, uma arma pra ele, cara. Tipo, desfigurou a menina, queimou o corpo dela. Mano, tipo, foi muito pesado, cara. Se isso chegar aqui na quarta temporada do Overlord, que provavelmente segue, eu acho que são 3 volumes, né, de Light Novel que pega cada temporada. É, se eu não me engano, são 3 volumes. Então, provavelmente, esse daqui seria o final da quarta temporada, lá pros episódios 9, 10, 11, 12, por assim dizer, os 4 últimos episódios. Então, seria muito pesado, cara. Tipo, de fato, vai ser muito pesado. Então, acho que eles vão ter muitos cortes no anime. Tipo, não vai ter totalmente, né? Vão deixar algumas coisas, mas não totalmente. Porque se for seguir do jeito que tá aí, cara, vai ser pesado. Não vai ser à toa, não. Porque o anime do Overlord em si é pesado, né? Tipo, você vê a história de um personagem que quer, tipo, dominar o mundo e não liga se as pessoas ou quem for morrer, né? Até porque a aparência dele já não faz ele sim. Se ele tivesse os sentimentos humanos, ele aí sim, com certeza não seria tão pesado do jeito que é. Mas como ele não tem os sentimentos humanos dele, e por ele estar num mundo totalmente desconhecido, pra ele não faz importância quem vive e morre. Claro, ele tem um certo limite, claro, disso, mas ainda assim ele não liga muito pra quem vive e quem morre. É muito pesado isso, né, por em si. Mas normalmente você não pega um anime desses estilos assim, né? Se tem. Cara, eu não lembro de ter pegado um anime desses estilos assim. Cara, se tiver também, é aquele anime que o personagem não vai vencer no final, né? No final ele acaba perdendo. Overlord tem tudo pra seguir pro personagem de fato conquistar. Claro, se vai conseguir é outra história. É bem difícil de saber. Nem sei se já chegou a terminar a história do Overlord na Light Novel. Mas é bem. Você fica com aquele pensamento se ele vai conseguir dominar no final tudo ou não. Em questão da força, ele é muito poderoso para isso. Só que é aquilo lá, né? A história de 500 anos atrás teve muitos outros poderosos que vieram também e não conseguiram conquistar nada, né? Foram adquirindo poder tudo, mas no final perderam todo mundo. Ainz seria a nova ameaça, por assim dizer. Então, se for de acordo com a história, ele não vai conseguir. Mas a gente não sabe de nada. Mas foi um resumo muito foda. De fato, bem pesado, mas ao mesmo tempo muito foda, cara. Mas é isso aí, valeu um pouquinho que eu acompanhei até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal, deixa nos comentários alguma música, um vídeo que queira que eu esteja trazendo pra estar reagindo, que eu vou estar dando uma olhada e trazendo pro canal, beleza? Eu vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.